Paz e graças a todos. Hoje vamos estar falando sobre o Evangelho de Cristo, né? Vamos falar sobre a dimensão desta obra tão maravilhosa que é o Evangelho de Jesus. E como que os discípulos receberam, né, esta palavra, como é que os discípulos, né, estiveram diante, né, dessa ordenança de Jesus e como que seria, né, eles receber esta palavra, eles crer nesta palavra e transmitir esta palavra. E aqui em São Marcos, capítulo 16, versículo 9 ao 18, nós vamos estar lendo e meditando, buscando entender um pouco, para entender um pouco a palavra de Deus, que ela fala conosco. E se muitas das vezes nós também não se encontramos como os discípulos de Jesus se encontravam neste momento, nesse tempo qual eles receberam, né, este chamado, receberam esta oportunidade, estiveram ali com Jesus, passaram ali por toda a dimensão, né, da crucificação de Jesus, do sepultamento, da ressurreição e do ide, leva este evangelho. E diz assim a palavra do Senhor em Marcos 16, 9, diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos a outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haver de crido nos que tinham visto, já ressuscitados. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creres, que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, lhes não fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nesta palavra, nós vemos aqui verdadeiramente após Jesus ali já ressuscitado. E quando esta palavra nos mostra aqui que primeiramente ele aparece para Maria Madalena. E quando aparece ali para Maria Madalena, né, ela já recebe algo do próprio Senhor, né, uma ordenança do próprio Senhor para ir aos discípulos, né, anunciar que Jesus ia, né, ao encontro deles ali na Galileia. Só que quando a gente vê aqui, partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Nós, analisando bem estes versículos, vamos entender. Jesus ali tinha sido sepultado.
Jesus ali já tinha falado com eles, né, que ia ressuscitar. E quando aqui eles chorando ali, presos, né, com medo dos judeus ali, eles estavam tristes, chorando. Chega Maria Madalena, traz uma nova, traz ali, né, uma mensagem nova, uma mensagem qual anunciava a todos eles que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, que ela tinha conversado com Jesus, que ela tinha ali tido um encontro com Jesus, que Jesus verdadeiramente estava vivo e que Jesus vinha estar com eles, né? Vinha estar com eles, vinha se encontrar com eles. Aqueles homens ali, né, tristes, chorando, amargurados por causa do que tinha acontecido, por todo, né, acontecimento que eles tinham visto de perto acontecer. Seus corações, sua mente estava voltada ainda ali para crucificação e para o sepultamento. Mas quando ali a nova chega, né, aquela mensagem chega que Jesus vem estar com eles, que Jesus vem se encontrar com eles, que Jesus está vivo, que Jesus verdadeiramente ressuscitou, eles não crêem naquela palavra, eles não crêem naquela nova, eles não crêem naquela mensagem. Eles não crêem no que eles ouvem naquele exato momento. Para vocês terem uma ideia do quanto é que esses homens estavam abatidos, tristes, né? E ali, e uma solidão consumidora, o qual o desânimo, a tristeza, né, o bloqueava a sua mente e o seu coração, de mesmo ouvindo a verdade e não crer. Não crer que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E trazendo esta palavra para os nossos dias, trazendo esta mensagem aos nossos corações no dia de hoje, será que não se encontra alguém neste exato momento que está ouvindo esta mensagem? Você aí não se encontra assim como esses discípulos se encontravam neste momento, sendo que ali eles estavam tristes porque eles tinham visto o acontecimento, Jesus pendurado sobre aquela cruz, Jesus sendo morto, Jesus sendo tirado daquela cruz, Jesus sendo sepultado naquele sepulcro. E hoje, nos nossos dias, você ouve a palavra, você ouve o evangelho sendo evangelizado, a mensagem sendo pregada, a palavra de Deus em nossas mãos, o evangelho de Cristo em pleno, né, acesso a todos. Será que você não está como esses discípulos se encontravam nesta mensagem? Ouvindo a verdade, mas não crê na verdade. Ouve o evangelho e não crê no evangelho. Ouve a palavra de Deus, mas dentro de si não crê para a glória de Deus, não crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, não crê que esta palavra é verdadeira, não crê que esta palavra é a única palavra viva, poderosa, eficaz, verdadeira sobre a terra, digna de toda aceitação, que ela verdadeiramente nos transforma, nos liberta, nos cura, né? Nos faz verdadeiramente os nossos corações ser regenerados, faz nós entender que somos pecadores, que é necessário se arrependermos dos nossos pecados, mudarmos verdadeiramente os nossos caminhos errôneos para um caminho aprenhado pela palavra de Deus, pela a voz da palavra do Senhor, pelo que Jesus Cristo verdadeiramente falou e deixou para nós nos evangelhos.
E quando a gente se analisa nesta palavra, aqueles homens eram os discípulos de Jesus, aqueles homens andavam com Jesus, aqueles homens aprenderam com Jesus, mas ali, né, um dia, 2 dias, já era o terceiro dia, Jesus já tinha ressuscitado. E eles continuavam ali tristes, abatidos e chorando. E eles não estavam com o coração voltado para receber uma nova, para receber algo verdadeiramente que estava acontecendo na história. Era um novo acontecimento que estava acontecendo para a glória de Deus, que a profecia verdadeiramente estava se cumprindo e que verdadeiramente eles eram os escolhidos por Deus, escolhido pelo próprio Jesus para este momento, para esta ocasião, escolhido por Deus para estar ali e para fazer a diferença numa geração futura, o qual, quando nós vemos a dimensão do que eles verdadeiramente receberam aqui, reflete para toda a história dos nossos dias. E aqui ele diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não ter havido crido nos que tinham visto já ressuscitado. Aqui eu me pergunto, será que na dimensão da tristeza que esses homens se encontravam, será que eles ali chorando, tristes, abatidos, desanimados, com medo, quando vem o anúncio, quando vem ali a mensagem, eles olharam para quem mesmo? Para onde mesmo? Eles olharam para o mensageiro, que era Maria Madalena, ou eles verdadeiramente olharam para a palavra? Porque quando eu leio esta mensagem, me dá a entender que estes homens, eles não olharam para a mensagem que estavam recebendo, mas eles olharam para a pessoa qual trazia a mensagem, que era ser humano como eles, que estava ali triste, desanimado, afragelado pelo acontecimento, pela causa que acontecia, pelos os rumores que estava, né, no momento sobre a cidade, sobre todo o território ali, e esqueceram de verdadeiramente olhar para a palavra, para aquela mensagem que eles recebiam. Nos nossos dias não é diferente. Nos nossos dias não é diferente desses dias, dessa época aqui. Porque muitos, né, olham, analisam o instrumento e não observam verdadeiramente a mensagem que está sendo transmitida, qual vem de encontro ao coração do pecador, vem ao coração ali entenebrecido pelo pecado, aquela mensagem que verdadeiramente é a luz, que traz luz às trevas, e um coração, né, cheio de iniquidade, de pecado, de malícia, de engano, de orgulho, de soberba, e ali fica olhando para o mensageiro, e não se olha para a mensagem que é recebida, a palavra que é pregoada, o evangelho que é transmitido, e ali permanece naquela escuridão, permanece em meio às trevas, permanece com o coração duro, permanece com a mente, né, fechada, permanece ali um ser humano em treva. E quando Jesus se encontra com estes homens, Jesus lança em seus rostos, né, a incredulidade deles, né?
mostra para eles o quão mensagem que eles tinham rejeitado, que mensagem que eles não tinham recebido, a mensagem o qual era uma mensagem de que ele estava vivo e que ele ia ter com eles. Era uma mensagem ali que verdadeiramente que era para todos celebrar unanimemente em comunhão e alegria, porque a palavra estava sendo cumprida, as profecias dos profetas estavam sendo cumpridas, mas os seus corações estavam, endurecidos. Eles não observavam a mensagem como é que ela estava vindo, E aqui Jesus observa, joga em rosto a incredulidade dele, a dureza dos corações dele, por eles não ter crido na mensagem que o receberam. Jesus ali exorta eles, falando da incredulidade, que eles estavam, o coração endurecido deles como estavam. E em seguida Jesus diz assim, disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creres, que em meu nome. É tão maravilhoso quando nós vemos essa palavra, esse mandato, essa ordenança de Jesus para com eles. Porque Jesus aqui primeiro já tinha lançado em rosto que verdadeiramente eles eram incrédulos, que eles não tinham crido na mensagem que eles tinham recebido. E aqui em seguida Jesus já o entrega para eles uma ordenança, o que eles têm que fazer. Agora eu me coloco aqui no lugar desses discípulos, o qual receberam anteriormente uma mensagem e não creram. E agora eles recebem uma ordenança para não só ouvir e crer, mas também transmitir esta mensagem. Transmitir esta mensagem a todos, transmitir esta mensagem ao mundo, transmitir esta mensagem aos pecadores. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esses homens, eles estavam verdadeiramente sendo provados diante do Senhor. Esses homens verdadeiramente, eles estavam aqui diante do Senhor, recebendo uma ordenança e passando verdadeiramente ali por uma prova diante de Jesus. O qual antes não creram, ouviram ali, não creram, não acreditaram, e de repente recebe uma ordenança para já levar, transmitir este evangelho. Agora eu fico me colocando no lugar deles e dizendo, ei, como é que eu vou fazer isso? Se eu ouvi e não criei, se eu ouvi e não acreditei, como é que eu vou transmitir agora este evangelho a seres humanos como eu? Seres humanos que são falhos, são sujeitos também a ouvir esse evangelho sendo pregado e não vir crer, não vir acreditar, só ouvir. Era uma missão desafiadora. Era um momento verdadeiramente ali, de eles refletir o passado, olhar para o presente e confiar e esperar no Senhor o futuro. Porque quando Jesus diz, ide pregai, o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quão difícil seria de pregoar este evangelho ao mundo, a homens, a humanos como eles eram humanos e qual eles anteriormente tinham falhado, não tinham acreditado, não tinham crido.
difícil seria, né? Quão difícil seria levar este evangelho a toda criatura. Quão difícil seria levar este evangelho a ser pregoado a homens, o qual pode falhar, pode pensar, pode, né, acreditar, não acreditar. Mas logo no 17 nós vamos entender e compreender a dimensão deste Deus e como ele é maravilhoso para com todas as criaturas e para aqueles que confiam nele. Aí ele diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem, que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, nada lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Aí aqui ele tranquiliza esses discípulos, né? E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que é no nome de Jesus. Graças a Deus que é no nome do Filho de Deus. Graças a Deus que é pelo nome que tem todo o poder nos céus e na terra. É no nome dele, no nome de Jesus Cristo. E ele diz, e estes sinais seguirão aos que crerem. Que sinais seria esse? Que sinais, né, seria esse? Estes sinais que Jesus ressuscitou, está vivo, e que nós temos que crer que este sinal, quem crê nele, verdadeiramente será salvo. É uma ordenança de Jesus. É verdadeiramente o que ele verdadeiramente ali envia os discípulos a fazer. E graças a Deus, porque é no nome dele. Graças a Deus que ele só deu a ordenança para ir, né, e pregar o evangelho. E, né, e levar esta mensagem, o evangelho de Cristo. É uma ordenança de nós levarmos esta palavra, este evangelho, pregoar ao pecador, as vidas, ao mundo, a multidões, a um vizinho, a um parente, a um que está perto, que está longe, aquele que encontra-se no caminho, aqueles que verdadeiramente estão perdidos e que nós ali, né, de alguma forma o Senhor coloca no nosso caminho. Ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, esse será salvo. É quem crê. Aqui Jesus dá uma ordenança e também ele exorta. Que é para aqueles que crêem, aqueles que verdadeiramente ouvem este evangelho, que crê neste evangelho verdadeiramente, que começa, né, entender e compreender que Jesus, né, é o Filho de Deus, ressuscitou dos mortos, está vivo, né, está vivo, e quem crê nele será salvo. E ele já termina dizendo, e quem não crê, esse será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quando nós falamos sobre Jesus, né, ter feito uma obra tão magnífica, uma obra tão sublime, tão maravilhosa, grandiosa ali na cruz do Calvário, né, ali padecendo, se tornando maldição em nosso lugar, né, se tornando ali verdadeiramente, né, como injuriado,
né, sendo maltratado, esbofeteado, passou por tudo aquilo ali, foi morto, sepultado, né? E ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E Jesus está vivo. Subiu e está à direita do Pai, né? Ali de onde ele veio, ele está novamente nos céus, ao lado do Pai. E nós, eu e você, temos que verdadeiramente crer nestes sinais. Crer nestes sinais que ali na cruz do Calvário ele nos redimiu de todos os nossos pecados, nos deu ali verdadeiramente um acesso para termos, né, a oportunidade de a qualquer momento falarmos diretamente para com Deus, para com o Pai, em oração, intercessão, em clamor, em pedido, né, falando verdadeiramente com o Pai. E ressuscitou dentre os mortos. O único que verdadeiramente ressuscitou e está vivo para todo sempre. Jesus Cristo. Nós temos que crer nestes sinais. E assim como nós cremos nestes sinais verdadeiramente, nós temos que continuar evangelizando, continuar pregando este evangelho, pregoando esta palavra aos pecadores, aos necessitados, aqueles que estão fracos, afragelados pelo pecado, né? As concupiscências da carne, dos olhos, do mundo. E continuar e permanecer pregoando o Evangelho de Cristo Jesus. É necessário verdadeiramente ouvirmos, crermos e pregarmos este Evangelho. Isto é uma obra soberana de Deus, o qual ele deixou através, né, de seu Filho Jesus Cristo, e ele nos deu a ordenança de pregai o Evangelho a toda criatura. Que verdadeiramente nós venhamos permanecer nesta mesma fé, neste mesmo compromisso, nesta mesma certeza, crendo em todo o tempo e fazendo a diferença para a glória de Deus, em favor do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém.